Glória a Deus. Mateus 25, 31. O Senhor é bom e a misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Vocês encontraram Mateus 25, 31? Santo é seu nome. Queridos, vamos nos pôr de pé para nós lermos. Eu sei que é um texto, eu vou ler até o 46. Mas vocês estão fortes, vocês se seguram aí, conseguem ficar em pé. 10 versículos, 11. Amém? Então, um pouquinho mais. 15. Vamos ler? Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui a herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estive enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos e preso e fomos ver-te? Ao que lhes respondeu o rei: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes pequeninos, meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhe respondeu: em verdade vos digo que todas as vezes que os deixar de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, bendito e santo, mais uma vez eu oro a sua presença e te peço, meu Deus, Espírito Santo, enche a minha vida, enche-me com o teu poder a ponto, Deus, de transbordar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Mas eu quero te pedir também, Espírito Santo, vá no coração de cada um, porque como eu sempre digo, é necessário que o Espírito Santo esteja aqui para falar com o povo, mas é também necessário que o Espírito Santo esteja no povo, para o povo ouvir, porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a voz de Deus. E eu quero te dizer, Espírito Santo, só o Senhor pode fazer essa obra. Deus não é o pastor, não é ninguém que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas é o Espírito de Deus. Então eu quero te pedir, encontra liberdade nos corações e faz a obra que lhe apraz, porque o Senhor sempre diz para mim: a minha palavra não volta vazia. Então somente abençoa teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, amém, queridos? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Queridos, a palavra que eu vou ministrar hoje, ela não veio aleatoriamente, amém? Ela tem um foco específico. E eu tenho certeza de uma coisa: o foco dessa palavra de hoje, ela tem especificamente a vida de cada um de vocês. Sabe por quê? Porque se fosse para outras pessoas ouvirem, elas estariam aqui. Amém? Porque os planos de Deus não se frustram. Se Deus quisesse falar com alguém e esse alguém não estivesse aqui, o plano de Deus teria sido frustrado. Mas como eu creio no Deus que eu sirvo e estou certo que Ele é poderoso, vocês estão aqui porque era para vocês a palavra. Amém? O tema da palavra que eu quero ministrar hoje é assim:
faz nem sempre ama, mas quem ama sempre faz. Amém? Olha que coisa interessante, eu vou citar um exemplo para vocês entenderem. Quem tem o privilégio de ter a mãe, e vamos supor que eu morasse com a minha mãe ainda, e que todas as noites, quando eu chegasse no meu trabalho, a minha mãe cozinhasse para mim. Olha, meu filho, fiz a comida, como ela faz com os meus irmãos. Amém? Como eu sou casado, já tenho minha esposa, os meus irmãos ainda não são, ou são, né? Um é, o outro não, mas os dois moram com a minha mãe ainda, e ela faz comida para eles. Os meus irmãos amam ela, não é porque ela faz comida, ama ela pelo que ela é. Vamos supor que a partir de hoje, minha mãe falou: olha, eu não vou mais cozinhar para vocês. Por quê, mãe? Não tem explicação, eu só não quero mais cozinhar. Vocês acham que meus irmãos vão deixar de amar a minha mãe? Ou eu vou deixar de amar a minha mãe porque ela deixou de fazer comida para mim? Com certeza não. Amém? Eu não amo a minha mãe pelo que ela faz para mim. Eu amo a minha mãe pelo que ela é. Amém? Ela pode ter todos os defeitos do mundo, ou todas as qualidades do mundo. Eu amo ela do jeito que ela é. Quer ver mais um exemplo? Quem está acompanhando os noticiários viu que estourou uma rebelião no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, e duas facções que vocês conhecem, talvez já ouviram falar no Rio de Janeiro, que são rivais, estão se degladiando, brigando entre si, e o dessa facção mata o dessa, e o dessa mata o dessa. Se vocês repararem bem, quais são as pessoas que estão na porta do presídio chorando, querendo ver as pessoas que estão lá dentro? As mães desses presos. Amém? A mãe, ela ama incondicionalmente. O filho dela pode ser um monstro, porque eu creio que as pessoas que estão lá dentro, creio que na sua maioria fizeram por merecer. Estão lá porque transgrediram a lei. E eu creio que a maioria das pessoas que estão lá, pode ser que a maioria seja aquele monstro, aquela pessoa que mata sem dó, que não está nem aí e que não tem dó de ninguém. Mas a mãe dele está lá na porta chorando por ele. Sabe o que é isso, irmão? Amor. Isso é amor. O filho, quantos casos vocês já viram de mães que abandonaram os seus filhos, ainda bebês, sumiram, e quando o filho cresce, o desejo que ele tem é de conhecer a mãe dele. A mãe dele pode ter cometido o maior erro na época de abandoná-lo. Eu acho que a mãe não abandona o seu filho, né? A mãe, ela prefere morrer com o filho do que abandoná-lo. Mas há mães que a gente não sabe os critérios ou os motivos, abandona. Mas quando o filho está grande, já está adulto, ele tem o desejo de conhecer a mãe dele. Sabe o que é isso? Amor. E é por isso que eu quero dizer para você que o tema da palavra de hoje é: quem ama, quem faz, nem sempre ama, mas quem ama, faz. E Deus está falando assim, através desta mensagem. Vai chegar o dia em que o rei vai convocar o povo, e ele começa a falar de uma clara divisão. Carneiros ou ovelhas ele vai colocar do lado direito e bodes do lado esquerdo. E ele vai olhar para as ovelhas e dizer: vinde, benditos de meu Pai, porque quando eu tive fome você me deu de comer, quando eu tive sede você me deu de beber, quando eu tive isso você fez isso. E Jesus está falando uma série de coisas. Até as pessoas que fizeram as coisas perguntam: Senhor, mas quando foi que nós fizemos isso para o Senhor? Aí o Senhor responde: quando vocês fizeram a um desses pequeninos. E aí ele faz uma divisão também para os bodes, e começa a falar: sabe por que vocês vão se apartar de mim, malditos, porque eu não conheço vocês? Porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. E eles vão perguntar: Senhor, quando foi que nós te vimos assim e não fizemos? Aí Jesus vai dar a mesma resposta:
quando vocês viram esses meus pequeninos e não fizeram por eles. Sabe por que eu estou dizendo essa palavra? Olha que coisa interessante, irmãos. Eu não sei se vocês conhecem ou se vocês sabem. Sábado agora, é dia das crianças. E as pessoas dessa rua, em específico, uma vizinha que nós temos aqui, há 20 anos, ela faz aqui uma festa para as crianças. Por que eu estou falando de serviço com vocês? Há 20 anos essa mulher se desdobra com ela mesma, coloca muito dinheiro do bolso dela para fazer isso, e ela fecha essa rua. E coloca brinquedo para as crianças, pula-pula, uma série de coisas para as crianças brincarem. E esse ano especificamente, ela convidou a nossa igreja para fazer parte dessa festa. Ela convidou a nossa igreja para participar da festa. E eu comecei a olhar essa oportunidade e falei, meu Deus, o que será que ela quer com a nossa igreja, né? O que será que eu como igreja, você como igreja, pode oferecer para uma festa como essa, para criança como essa? Eu comecei a pensar, comecei a meditar, comecei a pensar nisso. E terça-feira eu fui até a casa dela perguntar para ela o que ela tinha em mente, o que era, qual era o desejo. E ela pediu para que nós disponibilizássemos a nossa igreja para colocar aqui os alimentos. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, essa é uma oportunidade que nós como igreja temos de sermos igreja. Porque quando chegar o dia do juízo, Jesus vai olhar para você e para mim e falar, filho, quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Aí você pode estar se perguntando, num evento como esse, irmão, vocês já imaginaram qual que vai ser a oportunidade de nós falarmos de Jesus para essas crianças? Para os pais dessas crianças? Se a rua vai ser fechada, eu acredito que vai ter muita gente. Vocês imaginam quantas pessoas podem ser alcançadas através de atitudes nossas? Quando você fizer alguma coisa para essas crianças, você está fazendo para Cristo. Mas sabe o que eu achei mais interessante em tudo isso? Irmão, quando tem uma festa, aonde se concentra a maioria das pessoas? Pensa, aonde tem comida. E aonde vai ser alocado os carrinhos de comida para as crianças? Aqui. Vocês conseguem entender que nós temos na mão hoje, ou sábado no caso, uma grande oportunidade de fazer por esses pequeninos o que Jesus está falando para você, filho? Se você quer ser chamado de minha ovelha e quer ficar do lado direito, eu estou te dando a oportunidade de fazer. Irmãos, Jesus está te dando para você, está dando para você e para mim a oportunidade de servir esses pequeninos. Irmãos, vocês têm noção de que um Jesus te ama, que você disser para um desses pequeninos pode mudar a vida dele? Você tem noção que esse pequenino que vai estar passando aqui na frente, entrando aqui dentro para comer, você vai dizer, filho, Jesus te ama, e hoje a semente pode não dar fruto, mas daqui a 10 anos, esse menino, que não é mais uma criança, já estará um jovem, e falar, olha, eu lembro aquele dia que eu fui lá na igreja do meu bairro, e tinha um irmão lá, que sabia tocar bateria, e ele falou para mim que Jesus me amava, e hoje eu lembrando essa palavra, senti vontade de ir na igreja, e ele vai na igreja e tem encontro com Cristo. Eu já pensou, irmã, né, que está vindo aqui com a gente, decidiu ficar aqui com a gente, a irmã vem num evento desse e pergunta, mas o que eu posso fazer? Irmã, serve, vem para cá e serve, fica na carrocinha de cachorro quente, fica na carrocinha de pipoca, entrega panfleto. Sabe qual que é o meu desejo? Por que eu estou falando isso com vocês? Eu quero dar essa oportunidade. Vamos supor que o irmão Júlio fala, eu vou
consagrar o meu sábado para o Senhor e eu vou estar lá na festa. Se o irmão Júlio que está aqui sabe tocar bateria, ele pode fazer uma oficina de bateria. Chamar as crianças que gostam de bateria e falar: vem aqui, olha que legal. Ele toca um pouquinho, você imagina o quanto de desejo pode despertar na vida de uma criança. Aí vem o irmão Brian e fala: olha, eu sei tocar contrabaixo, sei tocar violão. Já pensou, ele pega o violão, ensina umas notas ou duas, as crianças olham e falam: meu, eu gostei. Você ensina. Já pensou uma oportunidade de nós abrirmos aqui uma escola de música, de as pessoas que estão aqui servir os pequeninos? Quantas pessoas vocês conhecem que foram evangelizadas através da música? Já pensou essas duas jovens aqui que vieram hoje? Elas estão aqui, mas elas perguntam: mas eu não sei nada, o que eu posso fazer? Já pensou se você pega um panfleto escrito assim: Jesus te ama, entrega para uma criança, e a criança lê aquilo, ou o pai daquela criança lê aquilo, ou, sei lá, o irmão mais velho daquela criança lê aquilo e fala: nossa, tem o endereço da igreja, acho que eu vou fazer uma visita, e vem para cá e se converte. Ou a minha mãe, ou o abençoado está visitando pela primeira vez, porque às vezes nós temos aquela coisa: não, eu sou da igreja, não preciso ajudar. Irmão, não tem essa. Jesus, quando falou aqui: olha, quando eu tive fome, você me deu de comer, ele não estava falando de uma igreja, ele está falando de uma pessoa, ele está falando de você, ele está falando de mim. Eu estou preparando, depois eu vou, hoje não, né, mas eu vou mostrar, eu preparei 2 vídeos que falam de salvação, e são desenhinhos. É uma pessoa narrando a salvação, narrando a missão de Jesus, e tudo que ele vai narrando, ele vai desenhando. Ele vai falando: primeiro Deus fez o mundo, aí ele desenha o mundo, faz, mas o mundo, não sei o que lá, ele vai desenhando. Você imagina se eu convido 15 crianças, que seja por vez, vem aqui, vai ter um cine de pipoca, aí eu coloco eles sentadinhos na cadeira, e mostro o vídeo. De repente eu falando, a criança não entende, mas a criança vendo um desenho, que ela gosta tanto, ela entende. Aí você fala: mas por que eu posso ajudar? Você pode trazer as crianças para cá, traz de 15 em 15, de 2 em 2, e vai sentando. Aí a gente faz o quê? Senta aqui, enquanto ele senta e vê o filme, que é 10 minutos, ele vai uma pipoquinha, você serve a pipoca para ele. Sabe o que eu quero dizer para você? Você tem lugar nessa obra. Você tem, vamos dizer assim, o que fazer nessa obra. Porque nós costumamos olhar para nós e falar: mas eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho como servir, eu não sei fazer nada. Às vezes a gente olha para nós e fala: eu não sirvo para nada. E Jesus está falando: filho, você serve. Eu quero que você entenda que uma atitude sua hoje pode mudar a vida de uma pessoa. Eu vou contar para vocês uma história de um homem chamado Billy Graham. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas quem conhece sabe: Billy Graham hoje, ele é o homem que mais ganhou almas e ainda está vivo. Amém? Tem pessoas que ganham mais alma que ele, mas já morreram. Vivo, hoje, ninguém ganhou mais almas para Jesus do que o Billy Graham. Olha, vai vendo. Irmãos, você sabe como o Billy Graham foi alcançado? Um dia, do nada, na cidade dele, ele é norte-americano, teve um culto ao ar livre. Na cidade dele, montaram um palco, e nesse palco, um homem, despretensiosamente, começou a falar de Jesus. Despretensiosamente não, ele tinha pretensão, ele queria alcançar almas. Ele começou a falar de Jesus, e o Billy Graham, que eu vi o filme da biografia dele, e ele mesmo contando como foi a experiência, ele estava lá na cidade, ele viu um monte de gente, aí ele chegou perto para ouvir, aí ele conta que ele chegou perto, encostou numa parede e começou a ouvir, e aquela palavra entrou no coração dele. E vocês conseguem entender que depois daquela palavra, o Senhor começou a fazer uma obra na vida dele, uma obra tão grande, que hoje ele é o maior ganhador de almas vivo do nosso século. De 1900 até 2013, ninguém ganhou mais alma que ele. E você sabia que a pessoa que pregou Jesus para ele nem sabia que ele viria a ser o que ele é? Mas ele pregou, mas ele falou.
Irmãos, você tem noção de que o evento de sábado agora, que é evento de crianças, pode sair o maior ganhador de almas do Jardim Paulista? Você crê nisso? Você crê que pode ser você a pessoa a entregar o panfleto para ele? E falar, olha, Jesus te ama. E ele virar as costas para você e ir embora. Mas ali na frente o Espírito Santo toca no coração, ele pega o panfleto e lê e fala, olha, meu Deus, eu vou na igreja, não é que ele não vem aqui, ele vai na assembleia, ele vai em qualquer uma. Não é a igreja que faz ele ser quem ele é Deus. Mas você tem noção que ele pode pegar um panfleto do chão assim, ler, meu, Jesus me ama, Jesus me quer, e ele entrar na porta de uma igreja, e ele entender o chamado que Deus tem para ele, e ele obedecer o chamado que Deus tem para ele, e a partir daquele dia, o Senhor começar a moldar, e daqui a 10 anos, você ouvir um DVD de um grande homem de Deus. Como que você se converteu, filho? Ele falou, teve um evento na rua onde eu morava, de crianças, e tinha uma igrejinha pequenininha, com a porta aberta, e eu entrei lá, e eu comi uma pipoca, e eles me mostraram um filminho, falando de Jesus, e naquele dia a minha vida mudou. Vocês têm noção que isso pode acontecer? Você tem noção que você pode estar daqui no sábado, vamos supor, o Júlio, diante de um músico, que vai ser 10 vezes melhor que o músico que ele gosta. Eu sei que ele gosta da Alexandre Pozão. Você tem noção que você pode falar no sábado com uma criança, que daqui a 10 anos possa vir a ser melhor que ele, melhor que qualquer um? Aí ele vai dar o testemunho dele, não, um dia teve um evento de criança, e eu entrei na igreja, o irmão me chamou, aí ele mostrou a bateria para mim, ele tocou, quando eu vi aquilo, meus olhos se encheram, e eu vi o meu ministério, e eu decidi estudar, e olha onde eu cheguei, ou tocar o contrabaixo, ou tocar o violão, ou ver um irmão que sabe cantar uma musiquinha, e falou, meu, eu gosto de cantar, e ele vê isso acontecer, e ele fala, meu, vocês têm noção, irmãos, que sábado pode sair daqui o maior pregador de Osasco, o maior pregador de São Paulo, ou vamos dizer assim, o sucessor do Billy Graham. Tem noção? Por que não, irmãos? Por que não? Me explica, qual que é a possibilidade de não? Pode acontecer, mas a gente sempre ora, Senhor, abençoa o meu bairro, abençoa Osasco, que é onde eu moro, abençoa meu bairro. Eu estou perguntando, filho, sabe quem é que vai abençoar Osasco? Sou eu. Mas sabe através de quem? Através de você. Irmãos, quem são os braços de Deus hoje? Somos nós. Adianta você orar para que esse bairro seja um bairro abençoado, se você não pôr a mão na massa? A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, adianta você orar porque a criminalidade do seu bairro, perto da sua casa, os usuários de drogas estão aumentando e os criminosos estão aumentando, se você está aí inerte, sentado, parado. Jesus está falando, filho, você é minha boca, vocês são os meus pés, você é minha mão, vocês são os meus olhos, para que essas crianças que vão estar aqui, irmão, eu calculo que vai passar pelo menos, chutando baixo. Pelo que ela me disse, ela vai colocar um cavalete lá na bifurcação e lá na subida. Essa rua inteira vai ser rua fechada, vai fechar a rua para essas crianças. Vocês têm noção que por baixo pode passar aqui 300 crianças? Por baixo. Você sabia que se uma delas for alcançada, festa no céu? Se o pai de uma delas for alcançado, festa no céu? O irmão, a irmã, o tio, a prima? Você tem noção? E vocês conseguiram entender? Olha só, irmãos, a responsabilidade que eu estou colocando sobre vocês. Daquela bifurcação até a subidinha do Rodoanel, quantas igrejas tem? Nenhuma? Uma? Nós. Só tem nós, irmãos. Vocês conseguem entender que se falar de igreja, a responsabilidade está sobre a nossa vida? Irmãos, está sobre nós a responsabilidade. Deus está falando, filho, eu estou dando a oportunidade para vocês. O que vocês vão fazer com essa oportunidade? O que vocês vão fazer? Como que vocês vão agir? Vão se omitir? Deixar a porta fechada? Ou vocês vão vir aqui e falar do Evangelho? Sabe, irmãos, eu vou contar para vocês uma história
que eu ouvi de um pastor chamado Ariovaldo Ramos. Se vocês tiverem a oportunidade, ouçam a pregação desse homem. Ele é da Igreja Batista, agora não lembro qual Igreja Batista que é. Mas ele é uma bênção. Ele contou uma história assim. Um jovem, ele encontrou o homem mais inteligente do mundo. Ele encontrou o homem mais inteligente do mundo. E ele descobriu onde esse homem inteligente morava. E ele, quando soube da notícia, ele não conseguiu se conter, ele foi e contou para um amigo dele. Meu, você não sabe quem eu encontrei. Aí o amigo dele falou, quem? Eu encontrei o homem mais inteligente do mundo. Ah, não fala. Ele é mais inteligente que o Einstein? Meu, o Einstein é fichinha perto dele. Ele é mais inteligente que o Graham Bell, que inventou o telefone? Muito mais. Ele é mais inteligente que o Thomas Edison, que inventou a luz elétrica? Thomas Edison é criança perto dele. Não, peraí, então vamos lá. Ele é mais inteligente que o Bill Gates, que inventou o computador da Microsoft, inventou o sistema operacional Microsoft? O Bill Gates não é nada, é um verme perto dele. Não. Ele é mais inteligente que o Steve Jobs, que inventou a Apple? Muito mais. Não, eu quero conhecer. Aí o amigo vindo isso, eu quero conhecer. Onde ele mora? Meu, ele mora ali na esquina, cara. Vamos lá. E aí, quando esses amigos estavam no caminho da casa desse homem muito inteligente, eles estavam falando, Deus, se eu chegar perto dele, se eu conseguir conversar com ele, eu vou perguntar sobre isso. Nossa, eu vou fazer essa pergunta, eu vou perguntar sobre aquilo, eu vou perguntar sobre aquilo outro, eu vou perguntar. E eles chegaram na casa, aí o rapaz bateu na porta, aí apareceu uma senhora, oi, aqui que mora o fulano de tal? É, aqui mesmo, pode entrar. Aí eles, conforme foi entrando na casa, foram ficando cada vez mais entusiasmado e nervoso. Eu vou conhecer o homem mais inteligente do mundo, eu vou conhecer. E aí eles sentaram na sala, ansiosos. Aí eles perguntaram para aquela senhora que atendeu, ele está aí, eu posso falar com ele? Aí aquela senhora falou, olha, você pode entrar no quarto, mas eu não sei se ele vai conseguir responder, ele não está falando. Não, mas eu pergunto e ele responde por mímica. Aí ela falou, eu não sei se ele vai conseguir responder por mímica, porque ele sofreu um acidente, ele não está conseguindo se mexer. Não, mas ele pisca o olho, eu converso com ele, se ele piscar o olho, um é sim, duas piscadas é não. E ela falou, olha, eu não sei te dizer se ele vai conseguir, porque o acidente foi muito grave. E ele está na cama, vegetando. Aí o rapaz pensou, como pode um cérebro tão potente num corpo inerte? Sabe o que eu quero dizer com isso? Quem é a cabeça da igreja? É Cristo. Irmãos, se eu e você não fazemos a obra, de que vale um corpo que somos nós? A igreja não é o corpo de Cristo? De que vale então, irmão, um cérebro tão potente se o corpo é inerte? Não adianta você ter Cristo como cabeça se você como corpo não faz a sua parte. Se você como corpo não vai, se você como mão não pega, se você como pé não anda, se você como olho não olha, se você como boca não fala. É como esse rapaz pensou, de que vale então um cérebro tão potente se o corpo é inerte, o corpo não se mexe? Vocês conseguem entender a mensagem que eu quero dizer para vocês? Quem ama, faz. Quem faz, ele sempre ama, mas quem ama, faz. Jesus está falando, filho, vocês são meu corpo, vocês precisam fazer, vocês precisam influenciar. Gente, essa igreja tem que influenciar, essa igreja tem que mudar vidas, e a igreja é você, a igreja sou eu, amém? A mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, embora não fosse uma mensagem que entrasse muito na Bíblia, mas é uma mensagem que quer trazer para vocês vocês precisam entender o papel de vocês. Não vale nada, irmãos,
cérebro, uma cabeça potente como é Cristo, se o corpo dele é inerte, está fraturado, sofreu um acidente? Nós não podemos olhar só para nós não podemos olhar daquela porta para dentro, nós temos que olhar daquela porta para fora. Eu falei tudo isso, eu preguei tudo isso, eu disse tudo isso tão somente para te fazer um convite. Eu gostaria mesmo que a vida estivesse mais cheia, mas como não está, e a vocês que estão aqui, eu quero convidar todos vocês. O evento vai começar às 10 horas e vai terminar às 5 da tarde. De repente você não pode estar todo o tempo, mas venha 1 hora, venha 2 horas, venha 3, venha no intuito de servir, amém? Venha no intuito de falar, eu sou útil, eu vou abençoar, eu vou encontrar vidas, eu vou ganhar almas, porque a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas. Nós temos que ganhar almas, irmãos. A nossa irmã aqui no comecinho, antes de começar o curso, profetizou, essa igreja aqui não vai caber gente. Eu acredito, eu recebo a profecia. Mas irmã, isso só vai acontecer se eu e você arregaçarmos as mangas e formos para cima. Porque o diabo não está brincando aí fora de ser diabo. A cada dia ele traga um jovem para as drogas. A cada dia ele traga uma jovem para a prostituição. A cada dia ele traga um jovem e tira da igreja. E eu vou contar para vocês, para me encerrar, uma ilustração que o pastor Neil fez sobre o cigarro. A Bíblia diz que o diabo ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem ele possa tragar. Quem já fumou sabe como que é que o cigarro é tragado. É de uma vez ou é de pouquinho em pouquinho? Você percebeu? Você dá um trago, ele diminui um pouco. Aí você dá um trago, ele diminui um pouco. Você dá um trago, ele diminui um pouco. Aí quando ele chegar no filtro, joga fora. Não é assim? O diabo traga você e eu desse jeito, devagarzinho. É de pouquinho em pouquinho que ele vai tragando. É de pouquinho em pouquinho. Aí quando você vê, você já está enfiado no lamaçal do pecado. Quando você se dá por si, quando você abre o olho e fala, meu Deus, você é só o filtro, você é só o que sobrou, o diabo já te tragou. Então não deixe isso acontecer, irmão. Não deixe isso acontecer com você, porque é bem sutilmente. Ele vem com um amigo e fala, olha, pega isso. Aí ele vem com outro amigo e fala. Aí ele vem com a amiguinha e fala, olha, fulano de tal quer te beijar. Aí ele vem com a outra amiguinha, fulano de tal, e aí ele vai te tragando, vai te tragando, vai te tragando. Aí ele vem e apresenta para você uma música que faz você ser sensual demais. E você fala, não, meus amiguinhos todos fazem, eu também posso. O diabo está só estragando, devagarzinho, só puxando. E quando você chegar no filtro, só Jesus para transformar a sua vida, como eu disse aqui no começo. É só Jesus para transformar a sua vida. Porque se você entrar no curso do mundo, só Jesus pode transformar. É como eu digo, a conversão, quem for militar sabe, conversão à direita, você está indo para cá, você vai converter à direita, você vai virar inteiramente para cá. Conversão é você está indo para o inferno, você se converte e vai para o céu. Ou seja, o que era do mundo não te pertence mais. Quero dizer, irmãos, não seja o cigarrinho do diabo, não deixe de te tragar devagarzinho, porque quando você perceber, já está só no filtro. E aí, meu querido, você vai depender de Cristo plenamente fazer um milagre para você mudar. Antes não, antes o milagre não precisava, agora vai precisar fazer um milagre. Amém? Amém. Querido, eu espero que você receba, e eu espero de verdade que tenha te influenciado com essa palavra. Amém? A minha vontade é abrir essa porta aqui, e 10 horas em ponto eu vou estar aqui. Eu vou abrir a porta, a gente vai colocar os carrinhos para dentro, e eu espero contar com a ajuda de todos vocês, nem que você venha uma horinha me dar uma força, venha outra horinha me dar uma força, vamos fazer, vamos ajudar, vamos abençoar. Amém? Vocês se comprometem com o Senhor e não comigo em vir aqui dar uma força, em vir aqui ajudar? Às vezes não precisa responder nem que sim nem que não, simplesmente venha, porque o filho que falou que ia e não foi muito pior do que o filho que falou que não ia e foi. Então fala que vem, vem, amém?